Boa noite. Aqui estamos mais uma vez reunidos na casa de Pai José Cambinda, onde nosso irmão Francisco fará a prece de abertura de nossos trabalhos nessa quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Deus Pai Todo-Poderoso, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso Mestre, e para sempre nosso modelo e nosso guia. Estamos mais uma vez nessa noite, reunidos em Teu nome. Esteja conosco, Senhor, para que possamos nos sentir fortalecidos a fim de professar as Tuas ideias, os Teus pensamentos e os Teus ensinamentos. Sê para nós, Pai, o refrigério do corpo e também da alma. Que possamos seguir adiante de acordo com a Tua vontade e que Jesus possa ser o nosso guia, o nosso mentor, o nosso protetor. Siga conosco, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Que possamos ter a confiança sempre de dias melhores, para que não desistamos das nossas dificuldades, das nossas lutas. Apazigua todos os nossos pensamentos, ameniza as nossas sensações de dores. Faça-se a luz sempre à frente da nossa caminhada. E assim, meu Pai, nós vos pedimos permissão para dar o início desse nosso encontro de hoje, com um muito obrigado, e assim seja. Nesse momento, nosso irmão Leandro fará a leitura de uma página para nossa reflexão. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo, para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar-se não está padecendo das terríveis enfermidades das murmurações. Pois que cumpre seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energia destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado, nada serve, não se deve esperar algo
dê melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quando estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Para o estudo dessa noite, teremos a presença do nosso irmão Guilherme Furazawa, filiado ao Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, da cidade de Paracambi. Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro. Exatamente nessa data tão especial em que nós estamos encerrando o ano de 2020, um ano que para todos nós foi um ano de muito aprendizado. Grandes oportunidades nos foram ofertadas nesse ano. Grandes oportunidades de novas reflexões, de novos serviços. Fomos todos convocados a militar, a servir em novas frentes, na frente da esperança. Colocamos a nossa fé em teste, na certeza de que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. É Ele quem está ao leme de nossa embarcação planetária. Fomos todos nós convocados. Fomos convocados a disseminar a mensagem da esperança, a mensagem da responsabilidade. Fomos todos nós convocados a unirmos-nos através de nossos sentimentos, para que nós não deixássemos de estar juntos. Entretanto, aprendemos a estar juntos de outras formas. Todos nós, ao longo desse ano importantíssimo que se passou, tivemos grandes oportunidades que nos fizeram amadurecer e nos prepararam para o próximo ano que se anuncia. Que novamente nós possamos enxergar Jesus no horizonte de nossas vidas, governador espiritual que é, o nosso Rei Solar, a luz do mundo, que sempre esteve conosco, nos alimentando em esperança e caridade. Que nós sejamos capazes de encontrá-lo sempre, ao horizonte de nossas vidas, semelhante àqueles navegantes que encontram no farol o caminho para o porto seguro. Mesmo nas noites mais tempestuosas, a luz do farol sempre encontra o navegante, que a procura naturalmente, para guiar no caminho do porto seguro. Jesus é a luz do mundo, é o farol de todos nós, que nós possamos fortalecermos-nos em Tua mensagem, e é para isso esse nosso encontro. Para que nós possamos todos nós, irmanados, debruçarmos-nos na mensagem do Teu Evangelho. Jesus que quando esteve entre nós, que quando deixou pegadas naquelas terras áridas, desérticas, quando transitou entre nós o máximo que pôde, Ele que era o pão do céu, Ele que era o maná, Ele que veio trazer a mensagem que nos alimentaria espiritualmente, não se furtou também de alimentar-nos do pão físico. Através da multiplicação dos pães e dos peixes, preocupou-se também em alimentarmos-nos fisicamente. Ele que alimentava-nos espiritualmente. Se preocupou também em alimentar nossos corpos. Ele que descortinou para todos nós a luz do céu, o reino dos céus, as verdades celestiais. Em nenhum momento se furtou a curar os cegos do corpo. Da mesma forma que Ele curava a nossa cegueira espiritual, Ele também curava os cegos do corpo, porque Jesus veio para o ser humano, veio para o homem no sentido holos, para atender o homem em todas as suas necessidades. Jesus veio exatamente para que pudesse nos fortalecer, para que nós pudéssemos recolher a sua mensagem semelhante a uma semente em nossos corações. Sabedor que Ele era, que em determinado momento ela germinaria. Da mesma forma que Ele explicou-nos as perfeições existentes nas leis divinas, nesses mecanismos perfeitos que regem o universo, nas diversas provas e expiações, Ele também curava os alienados, Ele também curava os paralíticos, dando novas oportunidades, mesmo para nós
que errávamos, Jesus nos dava novas oportunidades, mostrando que a lei tem principalmente o caráter do amor. Referiam-se naturalmente aos lírios do campo, a beleza existente nos lírios, da mesma forma que transitou entre os leprosos, entre os imundos do corpo, entre os enfermos, chagásicos. Ele caminhava falando dos lírios do campo, da mesma forma que caminhava entre nós, os enfermos da alma. Ele, que num determinado momento esteve no Monte Tabor, numa reunião com seres angélicos e celestiais, ao mesmo tempo que ele teve e mostrou-nos essa grande oportunidade, esse grande encontro, essa grande reunião no Monte Tabor, também transitava conosco nas estradas da vida, nas encruzilhadas, nas praças, na praia. Jesus veio na maior renúncia jamais vista pelo ser humano, jamais vista pela humanidade. A vinda de Jesus à Terra é algo semelhante a pegarmos todo um oceano e colocarmos dentro de um pequeno recipiente, de um pequeno vaso. A complexidade e a renúncia desse ser, desse Espírito que é para nós a luz do mundo, que esteve entre nós, disseminando a mensagem, buscando alavancar o nosso progresso moral, para que nós pudéssemos despertar para as realidades do reino, deixando claro que o reino que nós deveríamos buscar estava dentro de nós. Era uma busca para dentro, era uma busca interior, mas ele sabia também que muitos de nós não teríamos condições de compreender a sua mensagem naquele tempo. Num determinado momento ele teria dito que não se deve consertar ou remendar vestido de pano velho usando um pano novo, da mesma forma que não se põe vinho novo em odre velho. Porque quando ocorre uma pressão, aquele rasgo se torna maior no vestido. Quando o vinho fermenta no odre velho, aquele couro não aguenta. A sua mensagem era exatamente a representação da sua mensagem. Muitos de nós, mergulhados em velhos conceitos, relacionados diretamente ao nosso ego, à nossa vaidade, nós não tínhamos condições de compreender a sua mensagem naquele tempo. Era necessário que nós nos renovássemos para que nós pudéssemos absorver a sua mensagem. Porque, como já dissemos em outras oportunidades, a mensagem de Jesus era revolucionária. Era demais para que nós tivéssemos condições de compreendê-la. Muitos séculos se passaram. Tantas outras oportunidades nos foram dadas. Num determinado momento, aquela sementinha que ele havia lançado, séculos atrás, que naquela ocasião em nossos corações, ela apenas encontrou à beira do caminho um solo árido, a insolação, o nosso despeito. Em determinado momento, a semente novamente encontrou nossos corações, agora um solo pedregoso. A semente até tenta germinar, mas vêm as aves do céu e assaltam, né? Num determinado momento, ele torna a insistir, semeando em nossos corações. Entretanto, por mais que os nossos corações já permitissem receber aquela semente, e permitisse que aquela semente germinasse, ela não crescia, sufocada que estava pelos espinhos que nós alimentávamos, pelos espinhos que nós cultivávamos. Mas Jesus insiste. Os séculos foram se passando, e Jesus segue insistindo, até que novas sementes são lançadas, agora, através do tempo, o solo de nossos corações, que já esteve abandonado, árido, pedregoso, espinhento. Agora ele já se encontra transformado. Nós utilizamos a água das dificuldades, o adubo da esperança. E hoje nós temos o solo de nossos corações bastante modificado. E aquela semente que não havia germinado no passado, com a insistência do semeador, ela hoje logra germinar. Ela germina e enraiza. Ela enraiza em muitos de nós, muitas sementes, muitos corações. Cada semente dará outras 100, e outras 60, e outras 30. É exatamente os frutos que nós daremos, conforme a árvore do Evangelho cresce no coração do ser humano. Estamos aqui para que, através dos séculos, nós tenhamos condições de modificarmos-nos, de permitir que o nosso coração seja adubado convenientemente, para que nós possamos aprender, exatamente como no exemplo da árvore, que nós possamos aprender a ofertar sombra,
aos cansados da beira do caminho. Que nós sejamos capazes de oferecer as flores para os apaixonados. Que nós sejamos capazes de oferecer os frutos para os esfaimados. Que nós sejamos capazes de oferecer o nosso lenho, não importa. Mas estamos aqui para aprendermos a amar. O nosso objetivo é amar. Mas nós não tínhamos condições de compreender a sua mensagem naquele tempo. E nós encontramos isso, curiosamente, inclusive no Evangelho de João. Quando nós pegamos os últimos trechos do Evangelho de João, João teria escrito que mesmo que nós reuníssemos todos os livros naquela ocasião, todos os pergaminhos existentes na humanidade, nós não teríamos condições de escrever ou de relatar o que teria sido a passagem de Jesus aqui na Terra. Imaginemos, meus irmãos, a luz do mundo transitando entre nós. Até o nosso vocabulário não teríamos condições de descrever. Era algo imenso demais para que nós pudéssemos reunir, para que nós pudéssemos representar em palavras. Segundo João, então, mesmo que nós fôssemos capazes de reunir todos os livros da humanidade, nós não teríamos condições, ele não teria condições, de relatar o que teria sido a passagem de Jesus aqui na Terra. A sua mensagem, boa parte dela, naturalmente se perdeu. Boa parte dela, principalmente através da oralidade, e mais tarde através dos primeiros pergaminhos do Evangelho, elas foram atravessando os tempos, foram atravessando os séculos. Entretanto, diversos estudos mostram, inclusive na própria literatura espírita, e livros de histórias das diversas academias que existem, demonstram que verdadeiramente parte dos evangelhos foram modificados. Houve acréscimos chamados de interpolações nas diversas traduções, e sempre que acham antigos pergaminhos que registram exatamente as primeiras mensagens, os primeiros evangelhos, observam exatamente as modificações que foram acontecendo ao longo dos séculos. Mas Jesus sabia disso. Era natural que fosse dessa forma, porque éramos nós. Na incapacidade nossa de seguir sua mensagem, era natural que em algum momento nós optássemos por modificá-la. Nós não tínhamos condições de seguir a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus era um convite para que nós transformássemos todo o nosso egoísmo em altruísmo, todo o nosso ódio, o nosso rancor em amor, para que nós pudéssemos vencer o nosso personalismo, o nosso ego. Nós não tínhamos condições. Mesmo hoje ainda lutamos com dificuldade, ainda choramos pelas vezes que tropeçamos. Imaginemos nos séculos atrás, era natural que nós não tivéssemos condições. Por isso, boa parte de suas mensagens, elas foram escritas através de parábolas. Allan Kardec vai dizer que Jesus escreveu por parábolas, exatamente porque as parábolas permitiam uma fixação. Aquelas pessoas que ouviam as parábolas, por mais que não tivessem condições de compreendê-la em plenitude, elas guardavam, porque Jesus usava na sua pedagogia um recurso muito interessante. Ele usava exatamente dos elementos que faziam parte da vida, do cotidiano daqueles homens simples que o escutavam pela primeira vez. É bem verdade que Jesus não falava apenas para aqueles homens. Ele falava para nós, falava para a humanidade, falava para todos os tempos. Mas os primeiros para quem ele falou foram aqueles personagens. E para que eles tivessem exatamente condições de guardar essa mensagem, Jesus usava elementos do seu cotidiano, usava, por exemplo, a semente, usava o grão de mostarda, usava as redes de pesca, usava as aves do céu e os lírios do campo. Ele sempre usava esses elementos para que aquelas pessoas pudessem fixar as histórias, fixar as parábolas, mesmo sem compreendê-las em profundidade. Curiosamente, o Espírito Joana de Ângeles nos afirma que é necessário que nós coloquemos as lentes da doutrina espírita para que nós pudéssemos então começar a engatinhar na compreensão dessas parábolas muitos séculos mais tarde. Não existe superficialidade nos ensinos de Jesus. Nós estamos falando daquele que é a luz do mundo, governador espiritual do nosso orbe, que nos recebeu a todos caritativamente, para que nós pudéssemos aqui lograr, para aqui encontrar as condições das quais nós necessitamos para o nosso progresso, para a nossa reforma íntima. Não existe superficialidade nos ensinos de Jesus.
E se aparece no superficial ou com alguma superficialidade, é porque nós não tivemos condições de lhe extrair a essência. Nós não tivemos maturidade para compreendê-la em seu holos, em seu todo. Hoje nós começamos a engatinhar na compreensão das parábolas de Jesus. Segundo Allan Kardec, quando nós interpretamos as parábolas de Jesus, usando exatamente as lentes da doutrina espírita, nós começamos a observar a profundidade daqueles ensinamentos, que foi exatamente ensinado através de parábolas, para que pudesse atravessar os séculos sem serem modificados. Porque se nós não compreendíamos, nós não modificávamos naturalmente, então Jesus ensinava por parábolas, para que a sua mensagem pudesse atravessar os tempos até o fim dos tempos, até o momento em que ele nos aguardaria, até o momento em que ele estaria conosco, até o momento que nós teríamos condições de compreender a sua mensagem. Existe, dentre todas as parábolas, uma parábola muito curiosa, que nós encontramos na literatura espírita naturalmente, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Num determinado momento, Jesus estaria rodeado pelas pessoas que o seguiam, não apenas os seus discípulos, ou aqueles que se candidatariam ao seu discipulado, mas também as pessoas daquela região. Estariam ali presentes publicanos, fariseus, saduceus. Estavam ali diversas pessoas, muitas exatamente estavam ali exatamente para aprender, outras talvez estivessem ali apenas pela curiosidade, não importa. Mas a verdade é que Jesus vira para todas aquelas pessoas, sem exceção, e teria dito algo mais ou menos assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que celebrou o casamento de seu filho. Todos nós conhecemos essa parábola. Eu tenho certeza que já a lemos inúmeras vezes no próprio Evangelho Espírita. Ela é conhecida como a parábola do festim de bodas. O reino dos céus se assemelha a um rei que celebrou o casamento dos seus filhos e mandou seus servos chamarem os convidados. Os seus servos retornaram, então, dizendo que os convidados não poderiam participar do casamento do filho do rei. Ele então reúne outros servos e pede que retornem aos convidados, exatamente porque o banquete já estava posto à mesa, porque os animais que foram engordados, que foram cevados, já estavam mortos. Então ele mandava os servos novamente para que insistissem, e assim os servos foram. Entretanto, muitos dos convidados se excusaram, disseram que tinham compromissos no campo, outros disseram que tinham compromissos de negócios, outros, curiosamente, humilharam os servos do rei e os mataram. O rei, quando ficou sabendo do ocorrido, irou-se, reuniu seu exército e mandou exatamente que o seu exército punissem, matassem e queimassem as cidades onde estavam exatamente esses personagens que fizeram um feito tão horrível. Reuniu novamente os seus servos e pediu agora, já que o banquete já estava na mesa, pediu agora que eles fossem às estradas, às encruzilhadas, e arrebanhassem e convidassem todos aqueles que encontrassem pelo caminho. E assim eles foram. Lotaram a mesa. Todos estavam prontos para se banquetear. O rei então começou a caminhar entre os novos convidados. Curiosamente, ele observa que um não estava usando o traje nupcial, não usava as vestes nupciais. Ele então pergunta: por que você não está usando as vestes nupciais? Aquele personagem não tinha o que explicar, permaneceu em silêncio. O rei então chama os seus servos, manda que atem as pernas e os braços e o atirem para fora, onde existe as trevas exteriores, onde existe a lágrima, o choro e o ranger de dentes. E Jesus terminaria essa parábola curiosa, no mínimo, dizendo que muitos seriam chamados e poucos seriam os escolhidos. Para nós compreendermos essa parábola que nós escolhemos para essa noite tão especial, é necessário nós começarmos a entender as figuras que Jesus usava. Vamos começar tentando entender o que é a festa de núpcias ou o casamento.
Quando nós pegamos as páginas do Antigo Testamento, principalmente em diversos profetas, nós vamos observar que eles sempre se referem à comunhão do homem com Deus. Eles sempre se referem a ela como um casamento. Comumente nós vamos encontrar essa referência. A comunhão do homem com Deus, com a divindade, semelhante a um casamento. O próprio Jesus, em outra parábola, ele se refere à comunhão do homem com Deus, se refere a compara um casamento, por exemplo, na parábola das 10 virgens, que aguardam exatamente os noivos. Nessa parábola, Jesus exatamente compara, ele assemelha um casamento, a comunhão do homem com Deus. Então, quando ele fala de um casamento, ele está falando exatamente da comunhão do homem com Deus. E os primeiros convidados, a primeira vez que os servos saem, são aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem de Jesus. Conheceram a mensagem de Jesus em primeiro momento, entretanto muitos não tiveram condições. Segundo o Evangelho Espírita, seriam exatamente aquelas pessoas que receberam a mensagem de Jesus, os profetas, aqueles sacerdotes que receberam primeiramente os convites, o convite que foi dado, a mensagem de Jesus. Os servos de Jesus saem novamente, insistem nos convidados, entretanto, alguns inclusive ultrajam os servos de Jesus e os matam. Assim aconteceu com inúmeros cristãos da primeira hora, com inúmeros desses personagens que recusaram-se, estavam tão impermeáveis à mensagem de Jesus, que reagiram dessa forma. Éramos nós, naturalmente, que nós não tínhamos condições de entender, de compreender a essência da mensagem. Reagíamos de forma impermeável a essas lições maravilhosas, mas o mais curioso é que num determinado momento a mensagem seria para todos. Todos aqueles que estivessem nas estradas, nas encruzilhadas, à margem dos caminhos. A mensagem foi para todos, e todos nós nos sentamos à mesa. Entretanto, havia um entre nós que não usava as vestes nupciais. Que vestes são essas tão importantes? E o que significa o traje nupcial? Os Espíritos vão nos dizer que o traje nupcial, que as vestes nupciais, elas são exatamente as vezes que nós nos vestimos de luz ou sombras. Ora por outra nós nos trajamos de luz. Outras vezes, nós nos trajamos de sombra. É importante que nós sejamos capazes de fazer brilhar a nossa luz. Exatamente como nos convocava Jesus, faça brilhar a tua luz. E de que forma nós conseguimos fazer que essa luz se acenda em nós? Inclusive, uma curiosidade, a única luz que não faz sombra, a única luz que nós não fazemos sombra, é aquela luz que nós acendemos dentro de nós mesmos. Todas as outras luzes faz com que nós apresentemos sombra. A única luz que faz com que nós não tenhamos sombra alguma é aquela luz que nós acendemos dentro de nós. Jesus nos convocava, faça brilhar a vossa luz. E nós nos perguntamos, como assim? Como nós fazemos para que nós possamos acender? Para que nós possamos vestir nossas vestes nupciais? Para que nós possamos nos transformar em luz? Nós não podemos nos esquecer do menor versículo dito por João: Deus é amor. E se somos todos nós filhos de Deus, oriundos desse amor, é natural que o amor faça parte de nossa essência. E todas as vezes que nós vibramos nas sintonias finíssimas do amor, nós acendemos. Todas as nossas células perispirituais respondem de alguma forma, porque somos oriundos do amor. E quando vibramos nas sintonias do amor, naturalmente que nós encontramos a afinidade. Afinidade com o mundo, com a divindade, com as energias mais sublimes do universo. Se nós queremos ascender, é necessário que nós vibremos nas sintonias do amor e da caridade. Gostaria de relembrar aqui uma passagem. Sei que todos nós conhecemos a saga Nosso Lar, do espírito André Luiz. Logo no terceiro livro, chamado Missionários da Luz, nós encontramos lá uma curiosidade. Era a primeira vez que André Luiz sairia de Nosso Lar exatamente para auxiliar, para trabalhar caritativamente, para servir.
André Luiz, nesse momento, ele revela para todos nós que ele tinha uma grande frustração, que ele tinha uma vergonha, que ele tinha algo constrangedor que o acompanhava, que o constrangia muito, melhor dizendo. Ele olhava para as pessoas que estavam com ele em nosso lar, nos aprendizados, nos trabalhos, e ele observava que todos apresentavam luz. Todos que estavam lá apresentavam luz de alguma forma. E ele se sentia muito envergonhado, exatamente porque ele se entreolhava e não via luz alguma. Aquilo o deixava verdadeiramente frustrado, a ponto de deixá-lo envergonhado, segundo ele mesmo narra, nesse que é o terceiro livro da série Nosso Lar. E quando ele está saindo de nosso lar, exatamente para servir em nome do amor e da caridade, servir desinteressadamente, servir em nome de Jesus. Quando ele está passando exatamente pelas regiões mais sombrias da dor humana, ele se olha, se coloca de joelhos no chão chorando copiosamente. Era a primeira vez que ele viu uma luz o envolvendo. Era uma luz violácea. E ele chora, prantos grossos, compreendendo exatamente a função do amor para todos nós. Todas as vezes que nós vibramos nas sintonias do trabalho, da caridade, nos entregamos desinteressadamente, nós vibramos em sintonia com Deus, com a divindade, e nós acendemos. Jesus nos convocava, brilha a vossa luz. Que nós possamos fazer nossa luz brilhar, é nossa veste nupcial. Que nesse momento tão delicado que o planeta passa, que nós sejamos luz em esperança para as pessoas, que nós sejamos luz em caridade, que nós sejamos luz em compreensão, luz em fraternidade. Brilhe a vossa luz, convocava-nos Jesus. Era o momento, era um terceiro momento, os primeiros momentos que fomos convocados. Não aceitamos o convite. No segundo momento não tínhamos condições, não aceitamos novamente dessa vez, inventando desculpas. Até que Jesus insiste. E nós fomos colocados à mesa, mas nós tínhamos a necessidade de vestir as vestes nupciais, vestirmos-nos de luz. Vamos aprender, meus irmãos. Para que nós possamos nos vestir de luz, é necessário que nós vibremos amor, caridade e perdão, fraternidade e serviço. É um momento em que todos nós somos convocados e que nós possamos começar esse ano, o ano de 2021, da era cristã. Que nós possamos começar esse ano exatamente com essa pergunta: o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de nós não é à toa que estamos reencarnados nesse momento. Não é à toa, pelo amor de Deus. Nós sabemos que o acaso não existe. Se nós estamos vivendo exatamente nesse momento, é porque Ele conta conosco. É porque temos necessidade de estarmos aqui. Vamos vestir nossas vestes nupciais, porque agora é a hora. Outras vezes fomos convocados ao banquete. Outras vezes fomos convocados à festa de núpcias, mas nós excusamos o convite e não estávamos preparados. Vamos verdadeiramente nos vestir das vestes nupciais. Candidatamo-nos ao serviço, à reforma íntima. Vamos voltar nossos olhos, primeiramente para dentro de nós mesmos, mas que nós sejamos capazes de olhar à nossa volta, para que nós possamos observar entre aqueles, próximos mas próximos, aqueles que nós podemos colaborar, auxiliar, através principalmente dos nossos exemplos, da nossa palavra, do nosso carinho, do nosso abraço. Aqueles que estão sob o mesmo teto. Nesse momento em que nós não podemos estar fisicamente unidos, que nós possamos mostrar que não há necessidade do encontro físico para que essas almas se encontrem. Vamos orar. Vamos aproveitar a tecnologia que nos é ofertada para falarmos, para entrarmos em comunhão com as pessoas. Vamos respeitar a ciência, para que nós possamos espalhar esperança nesse momento em que muitos de nós sofremos de ansiedade. E boa parte dessa ansiedade se dá pelas incertezas das teorias conspiratórias que o mundo cria exatamente para que nós possamos perturbar mais esse momento de transição. A transição planetária. É o momento em que estamos todos sentados à mesa com o Senhor. Mas é necessário que para que nós permaneçamos nesse banquete, para que nós permaneçamos nesse casamento, é necessário as nossas vestes nupciais. Ah, meu irmão, mesmo assim é uma mensagem de muita esperança, porque entre todos aqueles que se banqueteavam, apenas um não estava trajando as vestes nupciais, mostrando que no momento certo, bem poucos de nós não terão condições de seguir conosco
Terão novas oportunidades de acordo com as suas necessidades, porque a lei é de amor, naturalmente, mas a maioria de nós conseguiremos. Mas para isso é necessário que nós busquemos as nossas vestes nupciais. Estamos vivendo exatamente um momento mais delicado, de transição planetária, onde a confusão é semeada, onde a discórdia é semeada, onde o antagonismo é disseminado. Mas Jesus está ao leme dessa embarcação e conta conosco. Ele conta conosco. Dizem os espíritos através de comunicações mediúnicas de médiuns consagrados na caridade, porque nós sabemos que é através da caridade a consagração mais importante dos trabalhos mediúnicos. Diversos médiuns consagrados na caridade afirmam para todos nós que Jesus está sorrindo, porque está tudo acontecendo de acordo com os seus planos. É Ele quem está no leme dessa embarcação planetária e conta conosco, naturalmente. Ele tem que contar conosco, porque senão Ele contará com quem mais? É conosco, infelizmente. Mas Ele pede que nós trajamos então as nossas vestes nupciais, que nada mais é do que mergulharmos nas sintonias mais finas do amor. Façamos esse exercício, a hora é agora. Não temos mais como deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais, principalmente no momento tão delicado que todos nós estamos vivendo. Meus irmãos, que nesse ano de 2021 a oração possa fazer parte do nosso dia a dia, que a caridade possa ser uma árvore frondosa que sai de nossos corações, e que o nosso verbo, que as nossas ações, que a nossa mensagem, que os nossos exemplos sejam os frutos saborosos, porque a semente foi lançada inúmeras vezes, e só agora o solo dos nossos corações se encontra em condições, em novas oportunidades que nos são dadas. Aproveitemos a oportunidade. A hora é agora, meus irmãos. Aproveitemos o ano de 2021, que será certamente para todos nós um ano de muita luz, de muita caridade, de muitas oportunidades de serviço, e que assim seja. E que Deus, nosso Pai, Jesus, a luz do mundo, o nosso amado Rabi da Galileia, e que os nossos amigos espirituais, Pai José Cambinda e tantos outros, possam estar conosco nesse momento, porque contam conosco para o trabalho. E o trabalho não é só aquele que acontecia ou que acontece de dentro das nossas instituições. O trabalho acontece o tempo todo. Estamos todos nós nos preparando para as bodas do Filho do Rei. Vistamo-nos de luz, as nossas vestes nupciais. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. Nesse momento, vamos nos preparar para receber a falange indiana comandada por Zartur, que fluidificarão as nossas águas, colocando os medicamentos necessários para nossos benefícios.
Nosso irmão Francisco fará a prece final e logo após, nosso dirigente Antônio Alberto fará o encerramento de nossos trabalhos. Findando este nosso encontro da noite de hoje, louvamos a Deus por tudo que nos propiciou, por tudo que nos fez passar, e agradecemos a Jesus pela inspiração que não nos faltou. Queremos agradecer a todos que de alguma maneira colaboraram com esses nossos encontros. Queremos agradecer à espiritualidade bendita por ter nos auxiliado nas palestras, que esses nossos irmãos palestrantes possam prosseguir nos seus estudos para nos auxiliar nos nossos ensinamentos. Queremos que 2020 não tenha sido em vão, para que sirva de exemplo e de oportunidade para cada dia de 2021, que possamos fazer o melhor que pudermos fazer e seguindo sempre em frente com a paz de Jesus, com a bênção de Deus. E muito obrigado e feliz ano novo para todos os meus irmãos de caminhada. Muita paz, muita luz e seguimos adiante. Fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Estamos encerrando mais uma reunião das nossas quartas-feiras, sendo que esta quarta-feira é a última quarta-feira de 2020. Quando nos reunimos novamente, já estaremos em 2021, deixando 2020 para trás, mas levando a experiência e as oportunidades adquiridas durante esse ano, igualando as pessoas. Não tinha rico nem pobre, nem o país mais armado ou menos armado. O vírus simplesmente ignorou e atingiu a todos. Aqui no Brasil, sofremos o impacto. Alguns motivos influenciaram nisso, problemas políticos e problemas de cultura também. Um povo que tem dificuldade, não acreditava que um bichinho tão pequenininho, insignificante, que é nem visto a olho nu, pudesse causar tamanho estrago. Então, sabemos que temos um período aí ainda de convívio com a prudência, o uso da máscara, o distanciamento ainda farão parte da nossa vida. Aprendemos também que o distanciamento que tivemos durante muitos anos, muitos séculos talvez, das divindades, do poder de Deus, de Jesus, foi muito grande. Esse é o tipo de distanciamento que não devemos ter. Aprendemos que é preciso aproximarmos-nos das forças que regem o planeta e que regem o mundo. Deus e Jesus são os nossos baluartes na hora difíceis. São aqueles que conseguem acalmar
amainar a nossa insegurança, o nosso medo, o nosso pavor. E como distanciar? Valorizamos muito as conquistas materiais e nos distanciamos das conquistas morais e espirituais. Então, já começaremos 2021 com uma nova visão, com um novo posicionamento. Sabemos que devemos continuar com prudência, respeitar a privacidade, usar a máscara não só para nos proteger, mas como para proteger o nosso semelhante. É o amai-vos uns aos outros, atuando fortemente em todos nós. Não queremos para os outros aquilo que não queremos para nós. Não podemos ser, pelo nosso descuido, pela nossa imprudência, ser um instrumento que às vezes nem vamos desencarnar, mas vamos propiciar o desencarne, às vezes, de outras pessoas. Então é a hora da conscientização, é hora de termos a plena consciência de que Deus está no comando e Jesus vigiando e atento ao planeta. Vamos nos irmanar numa só corrente de amor, de respeito, de união, de paz, sem preconceitos. Vamos nos vacinar contra esse tipo de vírus da inveja, da calúnia, do preconceito, do ódio, da vingança. E vamos valorizar as vacinas, do perdão, da autoestima alta, dos valores morais, das reformas pessoais, íntimas, e com certeza estaremos navegando sob a égide do amor e da paz que vem do alto, sob as bênçãos de Jesus e de Deus, Pai Eterno. Então, meus amigos, tenham um excelente final de ano com a família de vocês, com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, e que o ano de 2021 seja para nós o ano realmente da regeneração. Que possamos a cada dia, a cada momento, estarmos melhores um pouco, mais agora do que antes, menos agora e mais amanhã. Estaremos sempre atentos e vigiando a nós mesmos para não cometermos imprudências que possam atrapalhar o nosso progresso e a nossa evolução. E estarmos contribuindo para que todos os nossos irmãos possam também ter esta mesma paz, esta mesma tranquilidade, esta mesma confiança. Vamos orar a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo sempre que proteja a esse país, a nossa rua, a nossa casa, a nossa cidade, o mundo inteiro. Que Maria Santíssima, com seu manto protetor, possa cobrir este planeta com seu exército benfeitor, levando a paz, o carinho, a solidariedade, a cura, o amor, e que juntos podemos fazer e seremos com certeza a diferença. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um excelente final de 2020, com muita experiência, com muito aprendizado e oportunidades. E que em 2021 possamos exercitar tudo aquilo que aprendemos em 2020. Louvado seja Deus. Um excelente 2021 e um final de 2020 muito bacana. E Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.